Capítulo 02. O que o Estado é? O ser humano nasce indefeso e, como tal, precisa utilizar a sua mente para aprender a como obter os recursos que a natureza lhe fornece e a como transformá-los, por exemplo, através do investimento em capital, em objeto e em locais de modo que possam ser utilizados para a satisfação das suas necessidades e para a melhoria do seu padrão de vida. A única forma por meio da qual o ser humano pode fazer isto é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar os recursos, produção, e da troca destes produtos por produtos criados pelos outros. O ser humano descobriu que, por meio do processo de troca mútua e voluntária, comércio, a produtividade travição e, logo, o padrão de vida de todos os participantes desta troca-travição pode aumentar significativamente. Portanto, o único caminho, natural, para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se envolver no processo de produção e troca. Ele realiza isto, primeiro, encontrando recursos naturais, segundo, transformando-os, misturando seu trabalho a eles, tal como disse Jolocke, fazendo deles a sua propriedade individual, e depois trocando esta propriedade pela propriedade de outros que foi obtida de forma semelhante. O caminho social ditado pelas exigências da natureza humana, portanto, é o caminho dos direitos de propriedade e do livre mercado, de doações ou trocas de tais direitos. Ao longo deste caminho, o ser humano aprendeu a evitar os métodos selvagens da luta pelos recursos escassos travição de forma que pudesse apenas adquiri-los à custa de travição e, ao invés disso, aprendeu a multiplicar imensamente esses recursos por meio do processo harmonioso e pacífico da produção e troca. O grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer apontou para o fato de que existem duas formas mutuamente exclusivas de adquirir riqueza. A primeira, a forma referida acima, de produção e troca, ele chamou de meio econômico. A outra forma é mais simples, na medida em que não requer produtividade, é a forma em que se confisca os bens e serviços do outro através do uso da força e da violência. É o método do confisco unilateral, do roubo da propriedade dos outros. A este método Oppenheimer rotulou de um meio político de aquisição de riqueza. Deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem, são os meios para a sua sobrevivência e prosperidade nesta terra. Deve estar igualmente claro que o meio coercivo, explorador, é contrário à lei natural, é parasítico, pois em vez de adicionar à produção, apenas subtrai. O meio político desvia a produção para um indivíduo travição ou grupo de indivíduos travição parasita e destrutivo, e este desvio não só subtrai da quantidade produzida como também reduz o incentivo do produtor para produzir além de sua própria subsistência. No longo prazo, o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento. Mas não só isso, mesmo no curto prazo, o predador age contrariamente à sua natureza como ser humano. Estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente à questão: o que é o Estado? O Estado, nas palavras de Oppenheimer, é a organização dos meios políticos, é a sistematização do processo predatório sobre um determinado território. Pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto, já o parasitismo é efêmero e a coerciva ligação parasítica pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. O Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada, ele torna certa, segura e relativamente pacífica a vida da casta parasita na sociedade. Dado que a produção tem sempre de preceder qualquer depredação, conclui-se que o livre mercado é anterior ao Estado. O Estado nunca foi criado por um contrato social, ele sempre nasceu da conquista e da exploração. O paradigma clássico é aquele de uma
tribo conquistadora que resolveu fazer uma pausa no seu método Travição testado e aprovado pelo tempo Travição de pilhagem e assassinato das terríveis conquistadas ao perceber que a duração do saque seria mais longa e segura Travição e a situação mais agradável Travição se ela permitisse que a tribo conquistada continuasse vivendo e produzindo, com a única condição de que os conquistadores agora assumiriam a condição de governantes, exigindo um tributo anual constante. Um dos métodos de nascimento de um Estado pode ser ilustrado como se segue: nas colinas da Ruritânia do Sul, um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter o controle físico de um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do Estado soberano e independente da Ruritânia do Sul. E se ele e os seus homens tiverem uma força para manter este domínio durante o tempo suficiente, pasmem, um novo Estado acabou de se juntar à família das nações, e aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram se transformando na nobreza legítima do reino.